Muito bem, nós vamos ao resumo, o último resumo da revelação da profecia dada a Daniel, onde aparece claramente uma janela do arrebatamento. E tudo está calcado na palavra de Deus. Evidentemente, a profecia dada a Daniel está revelada em Daniel 9, 20 a 27 e no capítulo 12, de 9 a 13. E Jesus é que faz o link do arrebatamento, a época do arrebatamento, em função do que vai acontecer na profecia de Daniel. É ele que vai ligar a profecia dele à profecia dada a Daniel, já que as duas foram dadas por Deus. Então, elas têm total afinidade. E eu vou aproveitar também para mostrar aonde foi o meu erro. A profecia está intocável, não houve erro nenhum. O meu erro, o meu engano, melhor dizendo, na colocação da janela do arrebatamento, na hora de fazer o acerto do calendário. Vou mostrar onde foi o meu erro e mostrar o acerto agora, e não vai ter mais mexida. É apenas esse vídeo é para mostrar a correção e a fixação dessa janela do arrebatamento. Amém? Então vamos lá. Vamos ver um rápido resumo. Nós vamos ver Daniel, DN é Daniel. Daniel nasce aproximadamente 630 anos antes de Cristo, AC é antes de Cristo. Cristo nasce aqui no zero. A contagem do tempo da nossa era começou com o nascimento de Cristo. Foi tão importante o nascimento dele que o mundo ocidental começou a contagem novamente. E ninguém mais dá valor a isso. A coisa foi tão grande, tão impactante, que mudou a contagem dos tempos no Ocidente. Antes de Cristo foi uma contagem, depois de Cristo começou do zero. Nós estamos no ano 2019. Então, Daniel nasce aproximadamente, muito aproximadamente, 630 anos antes de Cristo. 40 anos depois, no ano 590 antes de Cristo, de 590 para 630 são 40 anos, só que a gente está recuando. Então, 630 menos 40, no ano 590, Daniel com 40 anos, ele recebe a profecia através do anjo Gabriel, enviado por Deus. Recebe a profecia. A profecia é dada. E o anjo diz para ele, olha, sela a profecia. O tempo do fim está muito longe, Daniel. Então fecha. Recebe a profecia, vai estar em enigma, você não vai entender, o tempo do fim está muito longe. Ele fecha aqui a profecia, sela. 590 anos depois, Jesus nasce, Jesus, a seta para baixo aqui, ele veio do céu, nasceu no ventre de Maria, gravidez 9 meses, normal, tudo, era um homem, veio como um homem normal como nós, só que foi gerado pelo Espírito Santo. 33 anos e meio depois, ele morre, terceiro dia ressuscita, fica 40 dias entre nós e volta para o céu. Com 33 anos e meio ele volta ao céu. E ele ressuscita como Deus. Ele veio como homem, deixou de ser Deus, e ressuscita como Deus e volta para o céu. 36 anos e meio depois, no ano 70, o Marechal Tito, marechal romano, depois de cercar Jerusalém por 5 anos, expulsa os judeus não só de Jerusalém, como de todo Israel, num fato histórico chamado diáspora. Eles ficaram longe da terra prometida do ano 70 depois de Cristo ao ano 1948 depois de Cristo, diminuindo 1948 menos 70,
1878 anos fora da terra prometida, por causa que mataram Cristo na cruz do Calvário. Isso aqui dá aproximadamente 4 vezes e meia o cativeiro do Egito. Então, quem pensa que o cativeiro de Israel, o último foi, não foi esse aqui, está enganado. E esse aqui foi o maior de todos. Quem pensa que o cativeiro do Egito foi o maior cativeiro judeu, está enganado. A diáspora, é o maior cativeiro do judeu. Cerca de 4 vezes e meia o cativeiro do Egito, que foi de 430 anos. E mais um detalhe. Desse ano aqui, 590 a.C., quando ele recebe a profecia, somando todos esses períodos, até quando Cristo nasceu, até quando Cristo voltou ao céu, até quando o Marechal Tito expulsou o povo judeu, e durante a diáspora toda, até 1948. De 590 a.C. a 1948 depois de Cristo, 2.538 anos, desde a revelação a Daniel até o início da profecia. Amém? Vamos em frente, então. Muito bem. Aqui começa a profecia. Ano de 1948, 14 de maio, em Tel Aviv, Museu Histórico Nacional, uma reunião da ONU, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, que deu o voto Minerva. Ou seja, quando há empate na votação, o presidente dá o voto Minerva. Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores do Brasil, representante na ONU, deu o voto Minerva. Então, Israel voltou a ser nação por um voto de um brasileiro. Daí vocês começam a entender a grande amizade de Israel pelo Brasil, principalmente agora no governo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Houve uma aproximação muito grande e tem a ver com essa data, 14 de maio de 1948. Israel voltou para a Terra Prometida por causa de Deus, que usou Oswaldo Aranha para dar o voto Minerva. Então, a profecia, ela fala lá em Daniel 9, começa no versículo 20. Fala em 7 anos, 7 semanas, que são 7 anos, de restauração da cidade. Depois, mais 62 semanas, são 62 anos, 1955 até 2017. É o êxodo do judeu para sua terra prometida novamente. 62 anos, de 1955 a 2017. 7 semanas, ou 7 anos, mais 62 anos, 69 anos. Mas a profecia é de 70, então falta um ano, uma semana. Mas aqui não vai ser um ano, vão ser 7 anos. Por quê? Porque uma semana para Deus tem 7 dias, e um dia para Deus é como se fosse um ano. Então aqui são 7 anos da tribulação mais a grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação, mais 3 anos e meio de grande tribulação. Vai de 2017, começa a contar, 2018, 19 até 2024, dá 7 anos. Então, aonde, pastor, que semana na Bíblia é considerado ano? Contém 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. 7 vezes 7, 49. Né? Cada semana são semana de 7 anos, dá 49 anos. Então, a semana transformada em anos. E dias também, porque aqui Deus tem coisa para acontecer aqui. Se ele não abrisse aqui em 7 anos, não ia dar para a gente entender. Para a gente entender, vocês vão ver que abrindo aqui em 7 anos, uma semana tem 7 dias, que são 7 anos, abrindo aqui a gente vai entender a profecia. Se não abrir, não vai entender, não tem como encaixar o que está sendo dito com a nossa mente, o nosso entendimento.
Vamos em frente. Bem, aqui já junta as duas partes. Quando Daniel nasce, quando ele recebe a profecia, 590 a.C., Jesus nasce, Jesus sobe ao céu, 33 anos e meio de idade. No ano 70 depois de Cristo, General Tito expulsa os judeus de Israel. 1878 anos depois começa, aqui é a diáspora, né? A diáspora, 1878 anos, diáspora. 4 vezes e meia o cativeiro do Egito. Em 1948, começa então a profecia, 7 anos de restauração da cidade, 62 anos de êxodo, retorno do judeu à sua terra prometida, e aqui os 7 anos da aliança que ele faz, né, com outros povos. 7 anos. Vai ter a tribulação até aqui, 3 anos e meio, 1, 2, 3 e meio, tribulação, a gente vai ver, e a grande tribulação, nos 3 anos e meio finais. Né? Dá um total de 76 anos. Os 70 semanas, que são 70 anos, na verdade, com essa abertura aqui dos 7 anos, essa abertura aqui da tribulação, grande tribulação e a tribulação, né? Dá um total de 76 anos. 69 até aqui, né? 7 mais 62, 69 mais 7, 76 anos, tá? Nós já estamos aqui, ó, 2019, já estamos em julho, em agosto. Hoje é dia 16 de agosto, né? Dia 15 de agosto, quinta-feira. Nós estamos mais ou menos aqui, ainda falta aqui, ó, até chegar. O arrebatamento vai ser aqui, ó, no meio, aqui vamos provar isso, e aqui vai ser daqui para cá o início do milênio. Vamos ver que 3 anos e meio são 42 meses. 3 anos e meio são 42 meses. Isso está revelado em Apocalipse 13, de 1 a 18. Fala em 42 meses. Quando o anticristo vai mostrar o seu poder demoníaco aqui, ó, na grande tribulação, nos últimos 42 meses da profecia. Muito bem. Aqui uma revista Veja, com a data de maio de 48, 5 cruzeiros, olha lá. Israel, nasce o país dos judeus. O avô com a neta no ombro, com a bandeirinha de Israel, e o povo aqui feliz porque vão voltar. Foi assinado o acordo lá na ONU. Israel volta a ser nação a partir de agora. Oh, glórias a Deus. Está aqui, ó, registrado na história. E tem gente que diz que a Veja não existia nessa época. Olha aqui, a capa da Veja. A Veja pode ter terminado e voltou, como várias revistas terminam e voltam 2 anos depois, 3 anos depois, com o mesmo nome. Muito bem. Então, reinado do anticristo, 7 anos. 3 anos e meio ele vai ficar nos bastidores. 3 anos e meio ele vai ficar na frente, de forma demoníaca. A perseguição vai ser terrível. Muito bem. Então, vamos à profecia de Daniel. 14 de maio de 2017, começam os 7 anos. E onde eu tinha me enganado, foi que eu coloquei aqui 1º de janeiro de 2018. Estava errado. É 14 de maio. Você faz aniversário sempre no mesmo dia. Israel também. Israel todo 14 de maio, ó. 7 anos depois, aliás, 1 ano depois, 14 de maio, faz aniversário. 2019, 14 de maio, 2º ano da tribulação. Ano que vem, 14 de maio, 3º ano da tribulação, mais meio ano,
a coisa começa a mudar muito. Então, agora eu acertei. Eu acertei aqui o início dos 7 anos. Não é 1º de janeiro de 2017, não é 14 de maio de 2018. 14 de maio de 2018, o Benjamin Netanyahu comemorou 70 anos da Constituição de Israel como nação novamente. Então, 69 anos é aqui, ó, 14 de maio de 2017. Agora, sempre 14 de maio. Sempre está tudo em função de 14 de maio. O aniversário de Israel é sempre 14 de maio. Então, o 14 de maio de 2024 é o último dia dos 7 anos. Dia 15 aqui já é o milênio, início do milênio. Então, muito bem. Vocês lembram que no dia 6 de dezembro de 2017, aqui é 14 de maio de 2017, no dia 6 de dezembro, o Donald Trump anunciou que colocaria a Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. E no dia 14 de maio de 2018, ele inaugurou. Ele falou que ia fazer e fez. Os homens usados por Deus é o sim, sim, não, não. Ele falou, sim, vou botar a embaixada em Jerusalém. Botou. No dia do aniversário, 14 de maio de 2018. Já tem 1 ano e alguns meses. Né? 1 ano e 4 meses e pouco. Não, ainda vai fazer 1 ano e 4 meses. Aliás, hoje, 14 de agosto, está fazendo 1 ano e 4 meses da inauguração dessa embaixada em Jerusalém, em 2018. Foi inaugurada aqui, ó, 14 de maio de 2018, no dia do aniversário de 70 anos de Israel como nação. Então, no mesmo dia do aniversário, comemora-se a inauguração da primeira embaixada estrangeira em Jerusalém. Isso já é um sinal de Deus, que o final dos tempos está acontecendo. Muito bem, nós já estamos aqui, ó, 2019, 14/5 já passamos, a embaixada fez o seu primeiro aniversário, já estamos aqui em agosto. Então, nós vamos ver aqui que a profecia de Daniel, ela vai falar, eu já falei a vocês, em 42 meses. Esse período aqui de 3 anos e meio é de 42 meses. E esse período de 3 anos e meio também de 42 meses. Então, os 7 anos são 84 meses, divididos em 42 meses, aqui no C, ó. Daqui até C é a tribulação, 42 meses. E do C até aqui o final, mais 42 meses, grande tribulação. E a profecia vai falar em 2 períodos, lá no capítulo 12 de Daniel, capítulo 12, versículo 11, vai falar de 1290 dias. E Daniel 12, versículo 12, vai falar de 1335 dias. Então, o que foi que eu fiz? A revelação que me foi dada. Do final dos 7 anos, recua 1290 dias. A gente aí acha o dia 31 de outubro. Acontece aqui em B alguma coisa. E fala também em 1335 dias. A gente chega aqui, ó, 14 de maio de 2024, quando completam os 7 anos, ou os 3 anos e meio da grande tribulação, é o último dia. A gente recua 1335 dias, dá o dia 16 de setembro de 2020 e 31 de outubro de 2020. Isso o anjo Gabriel fala para Daniel, esses 2 períodos, 1290 dias e 1335 dias. E diz, felizes aqueles que conseguirem atravessar esses 1335 dias. Chegar aqui no milênio, onde Cristo desce, a Nova Jerusalém desce do céu, se assenta lá no Monte das Oliveiras, que vira uma grande planície, e Jesus vai governar o mundo todo de Jerusalém. Então, felizes aqueles que chegarem
nos 1.335 dias. Estão entendendo agora como é que bate tudo? Então, os 3 anos e meio da tribulação terminam no dia 12 de novembro de 2020. No dia 13 já é grande tribulação. Ok? E 3 anos e meio são 1.278 dias para cá, 1.278 dias para lá. Então, são 1.278 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, tudo a mesma coisa. 3 anos e meio corresponde a 42 meses corresponde a 1.278 dias, pelo nosso calendário. Muito bem. Então, dia 16 de setembro de 2020, a 1.335 dias daqui, ó, do início do milênio, recuando. 16 de setembro é o quê? 16 de setembro de 2020, fim do sacrifício e oferta. A profecia fala que o anticristo, depois de reconstruir o templo de Jerusalém, e depois de o judeu estar feliz, fazendo sacrifício e oferta como fazia no passado, o anticristo dá, nesse dia aqui, a ordem. A partir de hoje, vocês estão proibidos de oferecer sacrifício e oferta aqui no templo. Isso vai gerar um banzé. É o primeiro aviso para a gente. Há 1.335 dias, ou seja, dia 16 de setembro de 2020, estamos em 2020, ó. Dia 16 de setembro é o primeiro aviso que a gente vai receber pelos jornais, pela televisão, pela internet. Vai acontecer a proibição do sacrifício e oferta dos judeus no templo deles, pelo governante, que nós sabemos que é o anticristo. Isso vai ser divulgado pela mídia em geral, e nós vamos ficar sabendo. É o primeiro aviso do arrebatamento. É o primeiro aviso, está chegando a hora, se liga. O segundo aviso, 45 dias depois, dia 16 de setembro, a 31 de outubro, são 45 dias. Por que, pastor, que são 45 dias? Porque eu peguei esse período maior, que o anjo fala para Daniel, diminuir do período menor, 1.335 dias, menos 1.290 dias, dá 45 dias. Então eu chego para cá 45 dias, ou ando para cá 1.290, é a mesma coisa, vou achar o mesmo ponto, dia 31 de outubro. O que acontece 31 de outubro? 31 de outubro de 2020, é o B aqui, ó, B, a setinha. 31 de outubro de 2020, o que acontece? 31 de outubro de 2020, sacrilégio terrível colocado no altar do templo. Ou seja, o que é o sacrilégio terrível? Ele pega a estátua dele em tamanho natural, ele faz uma estátua no tamanho natural dele e coloca no altar do templo, né? E manda os judeus se prostrar diante dele. E através de holograma, imagem projetada no infinito do céu, o mundo todo vai ver a imagem da estátua dele e ele vai mandar o mundo todo se prostrar diante da imagem dele. Então isso chama-se sacrilégio terrível. Isso acontece no dia 31 de outubro, 45 dias depois do dia 16 de setembro. Então observem, reparem com muita atenção. Eu tenho aqui, ó, 16 de setembro, acontece o fim do sacrifício e oferta no templo. O anticristo vai dar a ordem. No dia 31 de outubro, acontece o sacrilégio terrível. Ele coloca a estátua no altar, como eu já falei. E aí, do dia 31 de outubro ao dia 12 é o metade dos 7 anos e meio, 12 de novembro. Então, do dia 1 de novembro
depois do dia 31 de outubro é o dia 1 de novembro. Esse espaçozinho aqui, ó, do azul para o amarelo, do B para o C, tem um espaço aqui de 12 dias. Ou seja, do dia 1 de novembro até o dia 12 de novembro. Dia 31 de outubro é um dia antes desse espaçozinho aqui. E o dia 13 de novembro é um dia depois. Então, esse espaço aqui entre o B e o C são 12 dias aqui. Do dia 1 de novembro de 2020 ao dia 12 de novembro de 2020. Aqui é exatamente essa janelinha aqui aberta, esse espaço aqui, que eu chamo de janela do arrebatamento, é quando vai acontecer o arrebatamento. Tudo provado pela Bíblia. Esse gráfico ajuda você a entender. Então, nós temos aqui do dia 1 de novembro de 2020 a 12 de novembro de 2020. Num desses 12 dias vai acontecer o arrebatamento. Né? E no dia 13 começam os 3 anos e meio, ou os 42 meses, ou os 1.278 dias da grande tribulação. Aqui vai ter a guerra do Armagedon. Vamos em frente. Então tá aí, para vocês verem. Primeiro aviso, 16 de setembro de 2020. 1.335 dias antes do início do milênio. 14 de maio de 2024, é quando começa isso aqui, ó. É o último dia da grande tribulação. O milênio começa no dia 15. O milênio começa no dia 15 de maio de 2024. Segundo aviso, sacrilégio terrível, 31 de outubro de 2020. 1.290 dias antes do início do milênio. Janela do arrebatamento, 1 de novembro a 12 de novembro de 2020. Final da tribulação, 12 de novembro de 2020. Início da grande tribulação, 13 de novembro de 2020. Início da guerra do Armagedon, logo depois, a partir do dia 13 de novembro, qualquer dia está começando a guerra do Armagedon. Grande tribulação, final, 14 de maio de 2024. Final da guerra do Armagedon, com a destruição dos 10 países que vão tentar destruir Israel, mandados pelo anticristo e mandados pelo diabo. Eles vão ser destruídos aqui, ó, em 14 de maio de 2024, início do milênio no dia seguinte, 15 de maio de 2024, e final do milênio, soma 1000 anos aqui, dá 3024, 15 de maio de 3024. 1000 anos Jesus vai governar de Jerusalém, e nós governaremos com ele. Maravilha, né? Está escrito na Bíblia que nós, ao voltarmos das bodas do Cordeiro, para descermos em Jerusalém com ele, nós vamos reinar com ele. Seremos governadores, príncipes, presidentes dele espalhados pelo mundo. Pelo reino de Deus, seremos representantes dele, governantes dele em todo o mundo. Então aí está, de novo, né? Para você ver mais uma vez e a gente vai em frente. Então tá aí, ó. 31 de outubro de 2020 o sacrilégio terrível acontece. No dia seguinte, 1º de novembro, a janela do arrebatamento abre em 1º de novembro de 2020 e fecha em 12 de novembro de 2020. Dia e hora, ninguém sabe. Mas a janela tem 12 dias. Um desses 12 dias acontecerá o arrebatamento. 13 de novembro é o dia seguinte, ó, início da grande tribulação, 13 de novembro de 2020. O arrebatamento será no dia... Ninguém sabe. Mateus 24, versículo 36. Então, preparativos para subir no arrebatamento. E com isso eu termino o vídeo. Primeiro, pratique sempre o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né?
amor, alegria e paz. Você, quando ama a Deus e ama ao próximo como a você mesmo, alegria e paz vem do Senhor para você. Não vem do teu cônjuge, não vem dos teus filhos. Deles vem muito pouco. Vem muito em abundância de Deus, pela tua obediência no amor. E a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são ferramentas para você usar, sempre dar, mesmo que você não receba, são ferramentas para você dar aos outros, nos relacionamentos entre humanos, você usar essas ferramentas. Segundo, para você subir no arrebatamento, vista-se com a armadura de Deus sempre, Efésios 6, de 10 a 18. Capacete da salvação, você é salvo em Jesus Cristo, cuidado para não perder essa salvação, que o diabo ataca na mente para você se afastar da igreja, se afastar da palavra, se afastar da comunhão, e você perde a salvação, com certeza. A capacete da salvação, escudo, coraça da justiça, pratique a justiça sempre com todos, sempre, cinto da verdade, fale a verdade sempre, espada do Espírito, a palavra de Deus na tua boca sempre, a tua arma, é a espada do Espírito Santo. Você, quando fala a palavra, o Espírito Santo pega essa palavra e te dá a vitória. Né? Escudo da fé, você defende os dardos inflamados, né? Você apaga os dardos inflamados com o escudo da fé. Com a tua fé, você diz ao diabo, não, eu não ouço o que você está falando na minha mente. Fora em nome de Jesus. Esse é o escudo da fé. A sandália da anunciação do Evangelho. Anuncie o Evangelho. Fale do Evangelho para os teus vizinhos. Dê testemunho. Seja a luz dos teus vizinhos, luz dos teus colegas de trabalho, luz no ônibus, no trem, seja onde for, no táxi, no Uber. Fale sempre de Cristo. Não deixe de falar de Cristo. E a oração. Vista sempre essa armadura. Leia lá, aprenda e pratique diariamente fruto do Espírito Santo e armadura de Deus. São duas armas. Com você, com o fruto do Espírito Santo, você vence as lutas, que são cerca de 90%. Todo dia você tem uma luta. A mesma luta ou uma luta nova. Todo dia tu tem luta nova. Você vence com o fruto do Espírito Santo. E você, nas aflições que nós temos lutas, ou temos batalhas, ou temos guerras. Nas batalhas e nas guerras, você, além do fruto, você tem que ter a armadura de Deus. Aí você começa a vencer lutas, batalhas e guerras. Lutas, cerca de 90% na tua existência vão existir. 90% do tempo são lutas. 9% são batalhas e 1% são guerras. Você vence todas elas com o fruto do Espírito Santo, praticando na prática mesmo, verdade, e a armadura